e ele traz profecias a respeito de um tempo que ainda não chegou. Ele traz, né, uma palavra a respeito de um tempo de restauração da nação de Israel. Sem dúvida, quando Isaías estava pregando, né, a nação de Israel, e ele estava ali declarando a palavra de Deus, através deste livro, aquela palavra era presente, ou seja, era para aqueles dias também, ela estava também relacionada com o que estava acontecendo naquele momento, né, naquela hora. Então, esta palavra também fala de uma restauração, né, naquele momento que estava acontecendo, né, onde Deus faz a promessa de libertar Israel das mãos, né, da Babilônia, né, coisa que ainda nem havia acontecido, mas iria acontecer, a gente já viu, né, que Deus já estava avisando a nação de Israel que eles iriam se tornar escravos na Babilônia, mas Deus ia libertar eles, ele ia livrar. Mas aqui existe também, né, um cunho escatológico, ou seja, aqui essa promessa ela não era somente para Israel, ela alcançaria através de Israel, porque esse é o propósito de Israel, revelar a glória de Deus para todas as nações da terra, abençoar todos os povos, todas as nações, todas as línguas, né? E Israel, ele tinha essa missão de levar o evangelho por todo o mundo, né? De levar a presença de Deus a todo mundo, para que todo mundo reconhecesse o Criador. Então, quando Isaías aqui profetiza sobre Israel, ele também fala de um tempo em que Israel ficaria, vamos dizer assim, inativo, né? Ou seja, né, onde, por causa da dureza do seu coração, as consequências do pecado, eles teriam um tempo inativo, mas como Deus não volta atrás nas suas promessas, no momento certo da história, Deus voltaria a lidar com Israel, né, e eles iam receber essas promessas que Deus havia feito. Então isso aqui tem muito a ver com o que a gente chama de reino milenar, né? Ou seja, com a dispensação do milênio, nos tempos que ainda vão vir, depois que Jesus voltar a segunda vez. A palavra de Deus diz para a gente que Jesus vai retornar à terra, e ele vai estar aqui na terra durante um período de 1000 anos, né, reinando, governando sobre todas as nações da terra, e ele vai fazer isso, né, de Jerusalém, né, ele vai fazer isso junto do povo de Israel, para que as promessas sejam cumpridas. Então, hoje, na verdade, vamos dizer assim, eu não vou pregar o capítulo 60, eu não vou pregar, nós vamos ler o capítulo 60 e eu vou fazer uma introdução para que você compreenda o capítulo 60. Não basta eu apenas pregar o capítulo 60. Eu quero que você compreenda, conheça. E como isso está relacionado com muitas promessas e profecias, então nós vamos ver umas outras passagens que nós temos na Bíblia. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia, então fique esperto que eu não vou ficar esperando muito você ir lá não. Você fica esperto, eu falo, você já anota, depois você vai, que nós vamos ler muitas passagens na Bíblia, porque eu quero mostrar principalmente 4 passagens na Bíblia, né, 4 passagens em livros diferentes na Bíblia, que vão ajudar a gente a ter base e fundamento para que a gente entenda o capítulo 60, que senão a gente não vai entender, né, a profecia de Isaías aqui no capítulo 60. Então eu vou começar com a leitura no capítulo 60 e depois nós vamos então começar a comentar a respeito, né, destas coisas, desse capítulo, e aprender a respeito de outras passagens que vão dar suporte para que a gente entenda, amém? A palavra de Deus diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá.
trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servirão-te-ão os carneiros de Nabaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando, como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, o do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro farei, da paz os teus inspetores e da tua justiça, os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os dias do teu luto findarão. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovo por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, o seu tempo farei isso prontamente. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós oramos e pedimos agora que o Espírito Santo de Deus venha trazer aos nossos corações, Senhor, o entendimento, o aprendizado, Senhor, a convicção para crermos no Teu nome, Deus Pai. Que a Tua palavra, Senhor, faça morada na nossa mente e no nosso coração. Por isso, ajuda-nos a compreender, Deus Pai. Sabemos que muitas vezes passagens como essa são difíceis de nós podermos compreender, mas que o Teu Espírito venha nos ensinar, que eu possa, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos para ser diligente, Senhor Pai querido, e ensinar Senhor, de maneira correta a Tua palavra. Por isso, tem misericórdia de mim e me ajuda, Deus Pai, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, Senhor, e trazer a eles a fé, para que haja hoje transformação nas nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem nossa hoje, né, ela vai falar da transformação, ela vai tratar a respeito, né, de um momento de transformação, né, na vida de Israel, a transformação dessa nação, né, algo que vai acontecer, sem dúvida, de uma maneira muito mais ampla nos últimos dias, né. A gente sabe que a nação de Israel, até os dias de hoje, ela permanece rebelde, ela ainda não recebe, não aceita, né, o Messias Jesus Cristo. Eu falo isso de
de uma maneira geral, generalizada, porque sem dúvida há hoje judeus convertidos, há entre os judeus muitas igrejas que creem no nome do Senhor Jesus, a gente chama de judeus messiânicos, ou seja, eles conhecem a respeito de Jesus, mas de uma maneira generalizada, o povo judeu ainda não chegou a este momento. E aqui a gente vê uma profecia que diz que isso um dia vai acontecer. A gente olha para a história, a gente vê que o que ele está falando aqui de fato está acontecendo. A nação de Israel constantemente está debaixo de opressão, está sempre debaixo de lutas e de guerras. Muitos países durante toda a história se levantaram numa tentativa de exterminar os judeus da face da terra, por causa das consequências dos seus pecados. A gente viu que tudo isso era consequência de uma vida vivida sem Deus, apesar de serem o povo de Deus. Nós vemos isso de uma maneira muito clara na palavra de Deus. Mas aqui existe algo importante, que é a transformação. Deus promete uma transformação. Um dia essa nação, o coração dessas pessoas, ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. E transformação, querida, é uma palavra muito importante para nós. É um conceito importante. O que é transformação para você? Você já parou para pensar o que é transformação? Transformação é o quê? É uma mudança fundamental na nossa condição, no nosso caráter. Uma pessoa transformada é alguém que teve o quê? Uma mudança na sua condição, na sua mente, no seu coração, no seu viver, nas suas palavras. Uma pessoa que passou por uma transformação, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela age diferente do que as pessoas que não têm Deus. Uma pessoa que tem Deus, ela é uma pessoa transformada, ou seja, ela saiu de uma forma e ela passou para outra forma, por isso que a gente chama transformar. Ou seja, trans é sair de um lugar e ir para o outro, por isso que a gente chama de transporte, trânsito, Trans é sair de um lugar e ir para o outro. Então, a gente tinha a forma deste mundo, mas quando Jesus trabalha na nossa vida e entra na nossa vida, a gente sai da forma do mundo, ou da forma do mundo, e a gente entra na forma de Deus, na forma de Deus. Então, a gente é levado a um outro viver, a um outro pensar, a um outro agir, a um outro falar. Se você é uma pessoa que vem na igreja, fala que é crente, mas você continua falando os mesmos palavrões que seus amigos do trabalho que não tem Jesus falam, se você continua agindo do mesmo jeito, e alguém um dia vem e fala para você, você não é crente coisa nenhuma, ele está certo. Por quê? Porque se você é crente, você passou pela transformação. Transformação. Se você ainda não passou por essa transformação, hoje é um bom dia para você pensar nisso. Hoje é um bom dia para você ir diante de Deus, dizer, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e muda a minha vida, porque Ele é poderoso para transformar a sua vida, para que você viva uma vida nova em Jesus Cristo. Amém? Então, hoje é uma boa oportunidade. Então, ele está mostrando isso. Então, Deus, ele mostra para a gente na sua palavra que ele está envolvido na transformação de uma pessoa, na transformação de uma nação, na transformação de um país. Ontem vocês viram um noticiário que foi capturado o presidente lá da Venezuela, o Maduro. Estava tão maduro que agora caiu de podre. Aí as forças americanas entraram lá, ele já tinha sido condenado em 2020, mas ele nunca foi, a condenação nunca foi executada, então diante da condenação que aconteceu anos atrás, agora então eles invadiram e tiraram o Maduro para que então ele cumprisse a pena que ele já foi julgado, o processo que já passou, e vai passar por outros processos. Então, houve o quê? Uma grande mudança, uma grande transformação. Aí eu estou vendo um monte de brasileiro, agora é a nossa vez, vai acontecer no Brasil. Esquece, querido, isso não vai acontecer, porque não houve julgamento, ninguém condenou o Lula ainda, isso é uma irrealidade. Tem que ser feito de uma maneira legal. E é isso que está acontecendo.
É isso que está acontecendo. Há uma mudança, algo, né, que precisa mudar fundamentalmente. Se vai mudar o problema da Venezuela, eu não sei, querido, porque a única coisa que pode mudar o problema de um país é Deus. E se entrar outro homem que possa ser de outro partido, mas não tiver Deus, não muda nada, querido. Né? Só muda o problema de lugar. Né? Então vamos ver daqui para frente o que vai ser. Né? É isso que importa. Mas abre comigo em 2 Coríntios capítulo 3. No 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, Deus deixa isso bem claro, que quem transforma, quem muda, é Deus. É Deus. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A palavra diz assim: e todos nós, todos são todos, não é verdade? Todos nós, com o rosto desvendados, ou seja, quando a gente está completamente, né, honesto diante de Deus, né? Ou seja, a gente, vamos dizer em outras palavras, nós estamos completamente nus, da maneira que nós realmente somos diante de Deus. Quem a gente é, porque a gente põe máscara, né? A gente se mascara, a gente põe máscara, e diante dos outros a gente parece ser muitas vezes o que a gente não é, a gente age da maneira que a gente muitas vezes não age, né? Mas diante de Deus não tem jeito, não tem como vestir máscara. Então ele está dizendo, com o rosto desvendado, diante de Deus, nossa vida está desvendada. Olha só, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Né? Aí a gente olha e a gente não consegue ver. Então, quando Deus começa a entrar na nossa vida, a gente pode até ver a obra de Deus, mas nunca de uma maneira completa. Né? A gente, na verdade, vai ver uma reflexão da glória de Deus, que é refletida pela mudança da nossa vida, pelas obras da fé que a gente produz. As obras da fé, elas vão refletir, elas vão ver, e assim a gente vai vendo Deus na nossa vida, então, se Ele estiver na nossa vida. Então ele diz, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Transformados, ou seja, então Deus ele vai operando essa obra, ele vai fazendo com que a gente reflita a sua glória. A glória de Deus só pode aparecer neste mundo através da minha vida transformada. Então somos transformados de quê? De glória em glória. Ou seja, no princípio eu me converto, já há alguma mudança na minha vida, e Deus já revela a glória das mudanças óbvias na nossa vida. Mas eu tenho que continuar crescendo, eu tenho que continuar buscando a Deus, eu tenho que continuar me aperfeiçoando, eu tenho que continuar me santificando. E a cada passo que eu dou, né, conforme eu vou amadurecendo, a glória de Deus vai resplandecendo mais e mais e mais. Ou seja, as pessoas vão olhando para mim e vão vendo mais de Deus, mais de Jesus na minha vida. É o que ele está dizendo. Olha só, e aí ele completa. Na sua própria imagem. Ou seja, é Ele fazendo a obra para que a gente pareça com Ele. Para que a gente seja como Ele, Ele que tem que trabalhar na gente. E aí ele diz, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo, na vida de um crente, é que vai produzindo essa transformação para que Deus brilhe através da nossa vida, Isso é importante, lembra dessa palavra, brilhar. Brilhar tem a ver com o quê? Com luz. E é isso que o capítulo 60 estava falando. Né? Eu até intitulei a minha mensagem, a restauração de Israel, a luz para o mundo. Porque aqui a promessa que Isaías faz é que Israel, que deveria ser luz para o mundo e não estava sendo, quando chegar esse momento do reino milenar, ele vai se tornar o que ele deveria sempre ter sido, luz para o mundo. Depois nós vamos ver mais, porque a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, a Bíblia diz que nós crentes devemos ser luz no mundo, né? Então isso tem a ver com a transformação, com a obra. Então é isso. Então a minha pergunta para você hoje aqui é essa, como é que está essa obra de transformação na sua vida? Está acontecendo? Porque essa obra não tem fim, querido. Essa obra, ela vai ser executada na sua vida até o dia em que você subir à presença do Senhor Jesus. Ela só vai estar completa quando você receber a nova vida, um novo corpo, o corpo glorificado. Então, nós seremos sempre, né,
um canteiro, um campo em obras. É o que a Rebeca está descobrindo. Ela foi para o seminário, porque dizem que a gente, se for para o seminário, a gente aprende muito a respeito de Deus. Né? E eu já fiz vários, o pastor Cláudio já fez vários, a gente continua estudando até hoje. E olha, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente não sabe ainda muita coisa. E todo mundo que, né, tem trabalhado comigo, se discipulado comigo, que eu levo as pessoas a estudarem, a crescer, a aprender, o que elas começam a descobrir? E é o comentário que eu sempre ouço: pastor, agora que eu estou aprendendo isso, é que eu estou descobrindo que tem um monte de coisa que eu não sei. Porque essa é a realidade da nossa vida. Tem tanta coisa que a gente pode aprender, que quanto mais a gente estuda, mais a gente realiza que tem coisa que a gente não sabe. Porque quando a gente não estuda nada, a gente não sabe nada, então a gente nem sabe que a gente não sabe. A gente pensa que sabe e não sabe nada. Mas não sabe que não sabe nada. Essa é a realidade. E essa é a nossa condição. Por isso a gente tem que ter humildade, é o que ela falou. Ela entrou lá achando que ia aprender, mas saiu de lá humilde. Por quê? Porque aí ela descobriu que tudo que ela aprendeu levou ela a entender que tem muita coisa que ela ainda não sabe. Então, ela saiu com mais conhecimento, mas ela saiu pior, sabendo que tem muito mais que ela não sabe. E essa é a nossa condição, porque assim é. Quem pode entender a mente do Senhor, a palavra de Deus diz? Somos incapazes, querido. Ele é o dono de toda a sabedoria, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único que sabe todas as coisas. Nós podemos passar uma eternidade, querido, para poder conhecer um pouco do nosso Senhor Jesus. Então, Ele mostra isso. Então, como é que está essa obra de transformação na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos celebrar a ceia. A ceia é isso, é a gente lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. É lembrar que Ele ali derramou o seu sangue para firmar uma aliança conosco. Para que a gente, baseado nessa aliança, a gente viva as promessas de Deus. É isso. Então, né, essa obra, ela é totalmente realizada, essa obra de transformação, por um Deus soberano, que opera pela graça, por meio da fé, pelo poder do Espírito Santo. É assim que Ele age. A nação de Israel, como a gente tem visto aqui em Isaías nos últimos anos, certamente, a gente viu através dessas passagens que nós temos pregado, que ela precisa de uma grande transformação. Eles não estavam funcionando como Deus queria que eles funcionassem. Eles não eram a luz que eles deveriam ser para as nações gentias. Né? Eles não estavam vivendo de uma maneira receptiva à palavra de Deus. Eles, na verdade, nem acreditavam no Messias quando o Messias foi enviado, quando ele chegou. Não, eles não acolheram a palavra de Deus, não acolheram. Então Deus está fazendo uma promessa: vai chegar um dia em que isso vai mudar. E aquilo que eu espero do meu povo, Ele vai realizar. Porque as promessas de Deus se cumprem. E é muito importante a gente começar a entender isso, querido, porque tem muita gente que vai te ensinar e acha que essas promessas vão se cumprir na igreja. Mas eu quero que fique bem claro, desde agora, então, que a igreja é uma coisa e Israel é outra. A igreja não é a continuidade de Israel, como alguns têm falado. A igreja não é a continuidade de Israel. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Foi por isso que quando Deus veio num tempo da história, num período da história, Ele fez uma aliança com Israel. E depois desse período da história, Ele pegou e fez uma aliança com as nações gentílicas, que é o Novo Testamento, onde Ele incluiu os que não são israelitas, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. As coisas são diferentes. E sem dúvida, no mundo que a gente vive hoje, não é diferente do mundo que Israel vivia. Você acredita que o mundo de hoje precisa de transformação, querido? Com certeza, não é verdade? Você acredita que você precisa de transformação? Glória a Deus.
Então, essa palavra hoje vai falar com você, ela vai mostrar isso para você. Hoje nós vamos ver. Então, como eu disse, eu fiz a leitura do capítulo 60, mas eu não vou entrar hoje nos pormenores do capítulo 60. Nós vamos aprender hoje com 4 passagens da Bíblia que vão dar base para que a gente entenda o capítulo 60, essas promessas, para que a gente entenda a aliança, para que a gente entenda a posição de Israel dentro da promessa de Deus, para que a gente entenda a posição da igreja, entenda o que Jesus fez. Então, nós vamos ver essas passagens para a gente aprender. A primeira delas está em Gênesis. Então, abre lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler vários textos de Gênesis, queridos. Então, fique esperto aí em Gênesis, porque nós vamos de um lugar para o outro. Gênesis 12. Eu vou começar lendo o versículo 1 a 3. Aqui do versículo 1 a 3, nós temos uma aliança que Deus faz com Abraão, que a gente chama de aliança abraâmica. É a aliança que Deus faz para começar o seu povo, que ele ia começar o seu povo através da família de Abraão, Abraão e Sara. E aí desse casal, ele daria descendência numérica para que se tornasse uma nação. E ela tinha um propósito. Ela ia existir, Deus estava fazendo isso, não é só porque ele falou, ai, Abraão, você é tão bonitinho, ai, Sara, você é uma mulher tão maravilhosa, então eu vou dar um filhinho para vocês. Não, tinha um propósito. Né? Olha só, versículo 1 ao 3, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeira coisa que ele mostra aqui é que ele tinha que largar a família dele, porque Deus ia começar uma família nova. Aliás, essa é a base do casamento. O casamento é assim, você tem sua família. Aí quando chega a hora de você fazer o casamento, é hora de você largar a família velha e começar uma família nova. Né? Hoje em dia as coisas estão meio misturadas, o cara casa, mas continua no meio da família, não larga a parentela, né? E aí é uma confusão, é a mulher que briga com a sogra, né? Não sei. É porque não está seguindo o princípio bíblico. Ele vai casar, vai morar só para o outro lado. Né? Se não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem dinheiro para ter uma casa, então não casa. Tem que estar pronto para casar. Disse assim, versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha só, ele tinha que ser uma pessoa abençoadora. Abençoadora. A família dele era para ser uma bênção para as outras. Olha só, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, olha, eu estou contigo, eu vou te proteger. Você tem que abençoar todo mundo. Se alguém não te abençoar, você não vai amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar eles. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Você tem que ser bênção na vida dos outros. Se alguém não for bênção na sua vida, deixa ele nas mãos de Deus, porque Deus dá conforme cada um merece. E aí, olha só, ele termina no versículo 3 dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava levantando uma família para que essa família fosse de bênção para todas as famílias da terra. Então aqui a gente tem o que a gente chama de aliança abraâmica. Né? Então, você quando olha agora para esse capítulo 12, que nós começamos a ler aqui, a gente vê que é o teor da mesma promessa que Isaías está fazendo aonde? Lá no capítulo 60, que a gente acabou de ler. Ele está dizendo, olha, vocês vão abençoar todas as famílias da terra, vocês vão expandir. Isso ainda não aconteceu. Então precisa acontecer, porque Deus declarou que assim ia ser. Né? Então ele está dizendo que todas essas nações tinham que ser. Lá no capítulo 60 ele diz, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Mesma coisa que ele está dizendo aqui, quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Mesma coisa, mesmo teor, ele está lembrando isso. Então, é assim, aliança, querido, aliança sempre é um acordo entre duas partes, pelo menos, pode ser mais, mas aliança é sempre um acordo entre duas partes. E existe na Bíblia 2 tipos básicos de aliança. Eu quero que você entenda essas coisas para você entender depois do capítulo 60. Tem na Bíblia aliança que a gente chama de condicional, ou seja, cada parte tem uma condição, e tem aliança incondicional.
onde apenas uma parte tem condições e a outra não. Né? Então é isso, uma aliança condicional, né, o que a gente chama de bilateral, é um acordo em que há obrigações entre ambas as partes. Ambas as partes têm obrigação. Se uma das partes quebrar, né, ou não cumprir, né, com a sua obrigação, a aliança fica quebrada. Ela fica quebrada. É isso que acontece. A aliança incondicional, ou o que a gente chama de unilateral, ela depende apenas de uma parte. Se a outra parte quebrar, não anula a aliança, porque ela não tem condição. Então a gente tem esses dois tipos de aliança na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 12, que a gente acabou de ler do versículo 1 ao 23, a gente começa a perceber que essa aliança que Deus está fazendo, ela é incondicional. Vai lá no capítulo 15, você está lá em Gênesis 12, vai no 15, para você ver isso. Versículo 17. Eu vou ler só um versículo, tem muito, você pode ler todo o capítulo, mas eu vou ler só um. Você vai ver que aqui Deus está então agora fazendo os rituais para firmar essa aliança. Né? Ele manda Abraão pegar um animal, partiu o animal no meio, ele tinha que cortar o animal no meio, ele colocava as duas partes do animal, porque toda aliança é firmada com sangue, então teve que matar o animal para derramar o sangue do animal. Né? Ele derramou o sangue do animal, partiu, e aí aqui tem um ritual estranho até, né? Parece até macumba isso aqui, mas não é, né? Não tem nada a ver com macumba, tá bom? Então Deus, ele mostra aqui que ele está assumindo a sua responsabilidade diante da aliança. Olha só, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, ou seja, ficou escuro, e eis um fogareiro fumegante, né? Ou seja, uma tocha de fogo, né, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Né? Então a Bíblia conta para a gente que aí, então, né, uma tocha de fogo, como uma tocha de fogo, essa tocha ela vinha e ela passava em volta desses pedaços, fazendo que nem o número 8, assim, ó, ela ia assim e fazia assim, ó, fazia assim. E Deus não mandou Abraão fazer isso, ele falou, agora é a sua vez, você passa lá no meio. Não, então só Deus fez isso. Essa tocha está representando Deus, o Espírito de Deus aqui. Então, ele já está mostrando, quem tem compromisso sou eu. É uma aliança incondicional. Independente de você obedecer ou não obedecer, de fazer a sua parte ou não fazer a sua parte, eu vou fazer a minha parte. E é isso que eu quero que você entenda, para que você entenda Isaías capítulo 60, é que, por que depois de um povo que não se arrepende, de um povo que não muda de vida, um povo que não é transformado, porque depois de tudo que Deus fez por eles, de toda a bênção que derramou, Deus ainda não desistiu dele, e ele ainda vai restaurar esse povo lá na frente, porque era uma aliança incondicional. Se eles obedecessem ou não obedecessem, Deus ia fazer porque ele prometeu. E é assim, na nossa vida nós temos promessas condicionais e nós temos promessas incondicionais. E a promessa da salvação para você hoje, querido, ela é incondicional. Jesus te chama a crer, você não tem nada a fazer. Inclusive a Bíblia diz para a gente que a fé que você deve ter para receber a salvação vem dele. É um presente que ele te dá. Não é feito das obras da nossa mão. É um presente divino. Então a sua salvação não depende de você. Não depende do que você faz. Não depende do que você vai fazer. Depende apenas de Deus. Quando ele foi para a cruz, ele foi como? Sozinho. Você não teve que ir para a cruz com ele. Ele foi para aquela cruz. E hoje na ceia a gente vai lembrar isso. Que Jesus foi quem foi para a cruz pelos nossos pecados. E é por isso que eu, como crente, eu sei que eu estou seguro nas mãos de Deus. E ninguém pode me roubar das mãos dele. Ou seja, eu não posso perder a minha salvação. Por quê? Porque ela está segura pela obra do meu Deus e não pelas minhas obras. Porque se dependesse das minhas obras, eu certamente a perderia.
Mas a aliança, a nova aliança, a aliança da salvação, ela é unilateral, ela é incondicional. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus nos amou, e a palavra lá é ágape, que é o amor incondicional. Não tinha condições, não esperava você se tornar uma pessoa boa, não esperava você se tornar uma pessoa melhor, não esperava que você fizesse boas coisas. Ele te amou quando você ainda era pecador. É um amor que não espera amor de volta. Ele quer o seu amor, mas ele não espera. Ele já te deu, ele já te amou, porque é incondicional. Vocês estão entendendo isso, querido? É isso, é isso. Essas alianças são paralelas, ele está mostrando todas estas coisas, né? Abre lá em Gênesis capítulo 13. A aliança, aqui em Gênesis capítulo 12, que a gente já leu do versículo 1 ao versículo 3, ela tem três aspectos importantes, três características importantes aí no capítulo 12. No versículo, a gente vai ler o capítulo 13, mas eu estou falando do 12 ainda. No Gênesis capítulo 12, versículo 1, a gente vê que Deus faz a promessa de que ele teria uma terra. Então, a primeira característica da aliança de Deus é que Deus promete uma terra, né? Lá em Gênesis 12, 1, ele disse: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tem uma terra, um lugar para a gente. É a mesma coisa que ele faz para mim e para você. Ele promete que um dia nós vamos habitar, que ele já subiu aos céus e lá ele já está preparando uma morada para a gente. Você já tem uma terra garantida. Então faz parte da aliança. Olha o versículo 13. Aqui no capítulo 13. No capítulo 13, Deus ele chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, né, para uma terra que ele ia dar, que nem ele falou aqui. E essa promessa depois ela é reiterada lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18. Olha só, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tem gente que até hoje fala assim, não, Israel não tem direito à terra, porque essa terra não era dele. Está aqui, a Bíblia está dizendo que é deles. E ele falou que quando ele deu e ela é deles para quando? Sempre. Então pronto. Então, é isso. Se você defende os palestinos, me perdoa, você está indo contra Deus. Porque Deus deu a terra para Abraão e a sua descendência. A terra é de Israel. Tá aqui. Quem determinou foi Deus. Os homens podem ter outras determinações, mas os homens não criaram nenhum grão de areia. Quem criou tudo foi Deus, dos céus e a terra. Então, ele é que manda. Então, não sei o que você pensa. É melhor mudar. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou, ergue os olhos, olha, eu dou a tia descendência para sempre. Versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, olha só, depois de ele ter recebido esse presente de Deus, então, agora, recebe a adoração dele. Então, a gente vê aqui que a promessa aqui é confirmada. Então, ele está fazendo aqui um juramento, uma promessa, uma confirmação. Vai lá no capítulo 15. Você está no 13, vai para o 15. Olha só, aqui a gente tem uma confirmação. Gênesis 15, 18 a 21. Naquele mesmo dia, você vê, a gente começou lá no capítulo 12, mas está tudo acontecendo assim, como que no momento. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Rafaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Olha só, quantos outros povos que moravam na terra que Deus deu para eles. Tinha gente lá antes dele? Tinha.
Deus aqui está falando. Ó, tem gente assim, daquele povo, daquela cidade, mas como a terra é minha, eu dou para quem eu quero. E eu estou dando para você. Está fazendo. O que Deus te deu é teu, querido. Alguém pode até querer tomar, mas é teu. Lembre-se disso. Deus não volta atrás nas suas promessas. Então Deus está confirmando mais uma vez. Porque Abraão pode olhar e falar assim, mas peraí, você me deu uma terra, mas já tem gente na terra, já tem dono na terra, já tem morador, já tem produtor, já tem... A terra é minha, eu dei para você, é tua. A gente tem que entender isso. Ele é o dono dos céus e da terra, do ouro e da prata. Tudo pertence a Ele. Então Deus está prometendo aqui. Ele está prometendo que Ele vai fazer, né? Que Ele vai abrir. Vai lá em Deuteronômio. A gente estava em Gênesis. Marca Gênesis aí, que nós vamos voltar em Gênesis. Marca aí, deixei marcado sua Bíblia, mas vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio está um pouquinho mais para frente. Gênesis é o primeiro livro, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Eu quero deixar claro aqui para você que essa promessa que Deus está fazendo, ela é para se cumprir aonde? Nessa terra. Essa promessa ela não vai se cumprir lá no céu. Por que eu estou falando isso de novo? Porque tem um monte de gente dentro das igrejas cristãs que ensinam que agora as promessas que não foram cumpridas vão se cumprir na vida da igreja. E elas vão se cumprir lá no céu. Querido, essa promessa que Deus está fazendo é geográfica, é terrena e é aqui na terra. Não é lá no céu. Por isso que Jesus vai voltar aqui. Porque essa promessa ainda não se cumpriu. Mas no milênio, ela se cumprirá. De uma maneira perfeita. Israel hoje tem parte da terra prometida, mas ainda não tem toda a terra. Por isso que até hoje há guerras, e vai haver, até que Jesus volte. Para que então tome e cumpra toda a promessa que Deus fez. Então a gente vai vendo aqui, por que é importante esse período milenar, a escatologia? Por que a igreja precisa conhecer essas coisas? Para a gente entender, querido, porque senão a gente fica tomando posse que não é nosso. Né? Tem criticar, eu tomo posse. Não toma posse de nada, querido. Se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu. Você não toma nada de ninguém. É umas bobagens evangélicas aí que surgem, hein? Olha só, Deuteronômio 30, do versículo 1 ao 10. Olha só, Deus, ele faz aqui a aliança, ele reitera, e ele mostra agora a aliança palestínica, outra aliança aqui no meio. Deuteronômio 30, do 1 ao 10. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, só para te lembrar, se você ler Deuteronômio 28 e 29, lá você tem a lista de bênçãos e a lista de maldições. E ele diz, aí ali ele faz agora uma aliança condicional, a aliança palestínica, não a aliança abraâmica, a aliança palestínica, ela é condicional. Se me obedeceres, então tem uma condição, se eles quebrassem a parte deles, Deus removia. Versículo 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordarem delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo hoje te ordeno, então, está vendo a condição? Se eles fizessem tudo isso, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, e de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntarei o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Olha só, se tiver judeu espalhado lá no pico do Everest, Deus vai buscar ele. E a gente sabe. Tem jeito de contar quantos judeus tem nesse mundo? Não tem. Todo lugar que você vai, qualquer país que você vai, qualquer comunidade que você vai, tem judeu. É pior que a erva daninha. O negócio multiplica. Você põe um ali, daqui a pouco tem 50. Todo lugar. No mundo inteiro, porque faz parte da promessa incondicional.
Mas estão espalhados por quê? Porque desobedeceram. Deus está falando, mas se vocês se arrependerem, me obedecerem, eu junto vocês todos de novo. Isso aconteceu? Não. Tem gente que acha que isso aqui é 1948, quando Israel foi restabelecido. Não, ali o judeu continua espalhado. Tem mais judeu fora de Israel do que dentro de Israel. Isso não aconteceu ainda. Quando é que vai acontecer? No milênio. No milênio, é uma promessa milenar. Versículo 4, eu parei? Ainda que os desterrados estejam, não, o 5. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e possuirás. E te farás bem e te multiplicarás mais do que a teus pais. Vixe, ó, se já tem muito judeu, depois que Deus então fizer isso, no milênio, aí o negócio vai pegar fogo. Nem coelho vai dar conta. Eles vão multiplicar mesmo. É a bênção do Senhor. Olha só. O Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração da tua descendência para amar do Senhor. Circuncidado eles já são. Para ser judeu você tem que ser circuncidado. Mas essa daí não serviu de nada. Agora Deus está falando que vai fazer um outro tipo de circuncisão, que é a que ele fala que faz na igreja, que é a circuncisão do nosso coração. Então você vê, Deus está preparando eles para serem incluídos na mesma aliança que nós estamos. Circundirás o seu coração, o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido ao Senhor. Cumprirás todos os mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, o judeu não é diferente da gente. O judeu, para poder ter as bênçãos de Deus, o que ele vai precisar fazer? Fazer a mesma coisa que você teve que fazer, se arrepender dos seus pecados. Muita gente aí hoje acha, porque o judeu é isso, o judeu é aquilo. Coitado, os judeus eles podem até ganhar muito dinheiro, mas eles estão indo tudo para o inferno, porque sem Jesus todo mundo vai para o inferno. Ser judeu não te leva para o céu. O judeu ele precisa se converter também. Por isso que depois, mais tarde, esses mesmos profetas que falam isso da nação, falam o remanescente. Por quê? Porque a maioria não vai. É apenas um remanescente. É apenas um remanescente. Volta lá em Gênesis 12 comigo. Volta lá em Gênesis, deixa marcado, volta lá. No versículo 2, a gente vê o segundo teor da promessa. O primeiro teor é que Deus ia dar uma terra, Deus promete a terra. O segundo é que Deus vai dar uma descendência, Deus promete descendência quando Ele faz uma aliança. Você vai ter descendência. E a mesma promessa que Ele fez para a gente também, na igreja. Ele prometeu que Ele seria o nosso pai. Você vê, Deus não era pai de Israel, Deus era Deus de Israel. Mas da igreja Ele é pai. Então você agora tem o quê? Uma família. Em Deus você tem descendentes, milhares e milhares. Você tem filhos na fé, você tem um pai no céu, você tem uma família, você tem irmãos, né? Você tem descendência, né? Você vai ter uma grande família, a mesma promessa que Ele fez. Eu te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus prometeu aqui a Abraão que Ele faria dele uma grande nação. Quando Deus prometeu isso, Abraão tinha 75 anos de idade e era estéril. Olha o versículo 4 aí, de Gênesis 12. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Já pensou? Você pega um velho que já é estéril e fala para ele assim, você vai ter tanto descendente que você não vai dar conta nem de contar. Doideira, né? É uma loucura, mas com Deus é assim, querido. Vai lá no capítulo 17, Gênesis 17, nós já não vamos ver muito a Bíblia, vamos lá, Gênesis 17. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, olha só,
Gênesis 17, 6, Deus já fala, olha, você vai ser fértil de novo, mas não vai ser de uma maneira natural, vai ser de uma maneira extraordinária, ou seja, ele não ia ter filhos, ele não ia produzir filhos de uma maneira ordinária, como comum, que nem a gente faz. Você vai lá, dá um cheirinho na esposa, não, ia ser extraordinário. Ele não dava conta mais, ele não podia. Não era possível. Então Deus tinha que entrar nessa aliança. E ele diz, de ti farei nações, não nação, nações. Olha só. Nações e reis procederão de ti. Até o filho com a empregada foi sobrenatural. Que ele já não podia mais ter filho. Sara tentou dar um jeitinho, porque ela também era estéril, e Agar não era. Mas Abraão era. Abraão era. Mas como Deus aqui já está prometendo não mais só uma nação, mas mais de uma, então Deus permitiu até dentro do jeitinho, dentro do erro, que a promessa de Deus se cumprisse. Até para ter, Ismael foi um milagre, porque ele não podia, ele era infértil. É incrível a gente ver como é que Deus faz as coisas, na verdade. Até aqui. Então era isso. Era um homem idoso que já não podia fazer, e Deus promete que ele, da sua descendência, ia produzir nações, e dessas nações ele procederia vários reis, que ia culminar no rei Davi. E aí lá em 2 Samuel, a gente já leu isso na última mensagem que eu preguei, lá em 2 Samuel capítulo 7, a gente vê que Deus também faz essa promessa a Davi e diz para ele que o trono dele seria eterno, para sempre. Porque Deus prometeu bênção. Terceiro teor dessa promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele mostra que ele dá terra, descendência e agora bênçãos. Então Deus prepara um lugar para a gente, Deus nos dá uma família e Deus nos abençoa. Olha só, Gênesis 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus, ele prometeu, querido, abençoar Abraão e as famílias da terra por meio dele. Essa é uma promessa que Deus amplifica e agora diz, olha, não é só para você, isso é para todos. E isso aqui agora se amplifica lá no Novo Testamento. O profeta Jeremias falou disso, fala em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Lá em Jeremias 31, versículo 31 até o 34, Jeremias 31, 31, ele diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Por quê? Essa aliança que ele já tinha feito já era velha. Então ele ia fazer uma nova. Com a casa de Israel, olha só, a nova aliança, ela também é com a casa de Israel, não é só com os outros povos, é também com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, olha só, vai ter uma diferença. Não vai ser igualzinha, mas vai ser diferente. Vai ter teores similares, mas é uma aliança diferente, não é a mesma aliança. Conforme fiz com a casa dos seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirares da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Está vendo? A parte da aliança palestínica, que era condicional, foi anulada. Por quê? Porque eles não obedeceram. Mas havia a outra promessa, que era abraâmica, que era incondicional. E essa ninguém pode anular. Então Deus está disposto a agir. Continua, versículo 33.
Porque, é isso que eu parei? Isso. Não. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz dos seus pais, no dia em que tomei pelas mãos para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havendo desposados, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aconteceu isso já? Não. Isso vai acontecer quando? No milênio. Não vai haver nem necessidade de pregar o Evangelho. Por que não vai necessitar pregar o Evangelho? Porque todo mundo vai conhecer quem Jesus Cristo é, quando ele descer dos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai estar presente, vivo, naquele tempo. Volta em Gênesis, capítulo 21. Em Gênesis capítulo 21, essa aliança ela é reafirmada mais uma vez. Gênesis 21, capítulo 12. Lá diz, disse, porém, Deus a Abraão, não te parece isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser. O que acontecia aqui? Ele já tinha, os 2 filhos, já estava tendo problema. A Sara falou, é melhor mandar esse filho, essa mulher, embora, porque senão vai dar confusão aqui. Deus fala, ouve o que a Sara está falando aí. Olha só. Por causa do moço e por causa da tua serva, atenda a Sara em tudo o que ela te disser. Por quê? Por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, ele tinha 2 filhos. Mas o filho da promessa é Isaque. Deus ia cumprir o que ele estava dizendo, o que ele já havia afirmado, por Isaque, o filho de Sara, não pelo filho de Agar, não pelo filho da serva. Então Deus deixa isso bem claro também. O meu caminho é esse. Dele saiu nações, mas Deus ia trabalhar através apenas de uma das nações, que vem da descendência de Sara, da original. Então ele deixa isso bem claro. Vai no capítulo 26, versículo 3 e 4. Ele continua reafirmando. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Você vê a bênção aí? Ele fala, olha, você fica no lugar que eu te mandei, que eu te abençoo. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa promessa agora Deus estava repetindo para Isaque, o filho. Abraão já tinha ido. Agora Isaque. E não era diferente. A mulher de Isaque também era estéril. Mais uma vez o milagre precisava acontecer. Mas Deus está dizendo, mas é com você. É através de você. Eu prometi e eu vou cumprir. Deus vai mostrando, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Vai lá em Gênesis 28. Ele continua. Aí lá em Gênesis 28, a gente vai ver o aspecto incondicional da aliança. Porque agora essa aliança que foi confirmada a Abraão, a Isaque, agora é confirmada ao filho de Isaque, que se chama Jacó. Que Jacó, se você não sabe, Jacó é Israel. O nome dele foi mudado por Deus. Jacó, ele era um enganador, um cara trapaceiro, um cara que não valia nada, mas Deus ia usar ele. Aí, para poder usar ele, o que Deus precisava fazer com ele? O que eu comecei falando hoje? De transformação. Ele não podia usar um safado, um sem vergonha. Então, Deus tinha que usar o camarada de uma outra maneira.
Então, ele deixou Jacó viver um monte de problema na sua vida, para que um dia ele tivesse um encontro com Deus. E aí, nesse encontro, ainda até houve uma luta, uma batalha, lá num lugar que se chama Peniel, né, uma cidade chamada Peniel. Lá naquele vale de Peniel, ele luta com Deus, ele sai ferido da luta, sai ferido, né? Deus fez uma marca na coxa dele, ele nunca mais caminhou normal, ele teve que caminhar mancando o resto da vida, ou seja, né, ele não podia mais ser aquele homem, né, viril, forte, que nem a gente vê na história, que ele criou não sei quantos animais e multiplicava, ele era um bom fazendeiro, ele ganhava muito dinheiro, ele era o cara era fera nisso, né? E a sua viralidade, Deus foi lá e acabou, deixou ele manco, ele tinha que andar arrastando a perna. Mas falou com ele, mas hoje eu vou mudar a sua história. Hoje houve transformação. Agora o seu nome não é mais enganador. Jacó significa em hebraico enganador, usurpador. Você não vai ser mais usurpador. Agora o seu nome vai ser Israel. Israel. É o Deus com o homem. Israel. E aqui em Gênesis 28, 14 e 15, ele diz, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Olha só, a promessa é incondicional. Deus não volta atrás nas suas promessas. O homem fez tudo para perder. Se teve uma família que fez tudo errado para perder, a bênção de Deus foi essa. E Deus não retirou a bênção. Por quê? Porque é a promessa que ele fez. Querido, se tem um grupo de pessoas que talvez faça de tudo para perder a salvação que tem, é o povo da igreja. Você sabe como é que você vive? Eu sei como é que eu vivo. Se dependesse da gente, nós estávamos perdidos. Está cheio de gente acreditando que vai para o céu pelas suas obras. Coitadinho deles. Se Jesus nos salvar. A salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus, querido. E ele vai deixando isso bem claro aqui, o aspecto incondicional, e para que a gente possa entender o capítulo 60 mais tarde, nós vamos ter que aprender, então, o método de Deus aqui para cumprir as alianças abraâmicas, ele é literal, é na terra, não é no céu, não é espiritual, é literal, é aqui, tem que acontecer. Tem que acontecer. Lá em Josué 21, 43, eu não vou esperar lá, diz assim, assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos teus antepassados, e eles a possuíram e se estabeleceram nela. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Hoje eles não estão lá, mas eles vão voltar, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Eu vou parar aqui hoje nós vimos a primeira das 4 passagens na Bíblia que nós temos que entender para entender o capítulo 44. Eu acredito que na próxima semana nós vamos conseguir ver as outras 3. Essa era a parte mais longa, mas hoje você viu isso. E não se esqueça disso, querido. Se você hoje entregar sua vida a Jesus Cristo, com arrependimento, crendo na obra que Ele fez na cruz do Calvário, Ele está pronto para firmar uma aliança com você incondicional, onde Ele promete para você uma terra, uma descendência e bênçãos. Terra, descendência e bênção são para aqueles que andam com Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu peço, Senhor, que o Senhor leve os nossos corações a nos render a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus do céu e da terra, o Senhor é o Deus deste universo. Senhor, nós vivemos hoje num mundo de fronteiras, somos impedidos muitas vezes de ir e vir livremente entre os países, mas, Senhor, esta terra te pertence. E um dia essas fronteiras cairão. E um dia, Senhor, o Senhor reinará de Jerusalém sobre toda a terra. E não haverá mais limites. Nós poderemos ir e vir e todos os povos andarão e se dobrarão diante de Ti, como Isaías proclama. Um dia, Senhor, todo joelho se dobrará e confessará que Tu és Senhor. Por isso hoje eu oro, Senhor, que aqueles que aqui estão se dobrem hoje diante de Ti.
se ajoelhem diante de ti, te confessando como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.